A execução de Marielle e Anderson. Por volta das 21 horas do dia 14 de março de 2018, Marielle Franco, vereadora da cidade do Rio de Janeiro, eleita em 2016 com mais de 40 mil votos, foi executada junto de seu motorista, Anderson Gomes. Marielle levou pelo menos 4 tiros na cabeça e Anderson, ao menos 3 tiros nas costas. Da maré para o mundo. O grito de justiça ecoa. Na mesma semana de seu assassinato, na favela da Maré, pessoas lotam as ruas pedindo por justiça por Marielle e Anderson. O ato tomou as ruas de uma das avenidas mais movimentadas do Rio de Janeiro, a Linha Amarela. Manifestantes picharam as ruas da favela em que Marielle nasceu e cresceu e gritaram por justiça. Um atentado contra defensores de direitos humanos. Família de Marielle, representada por Aniele Franco e Mônica Benício, participam de sessão da Câmara dos Deputados em homenagem ao Dia Internacional do Direito à Verdade sobre graves violações aos direitos humanos e da dignidade das vítimas. Amanhecer por Marielle. Um mês após o assassinato de Marielle, movimentos sociais, familiares das vítimas, a mandata Marielle Franco e o Partido Socialismo e Liberdade organizaram o primeiro ato, Amanhecer por Marielle. Nesta data, mais de 80 cidades em 8 países diferentes amanheceram com homenagens e manifestações, cobrando justiça pela execução da parlamentar e defensora de direitos humanos e de seu motorista. Sessão de votação especial dos projetos de lei da mandata, Marielle Franco. Em uma sessão emocionante na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, alguns dos principais projetos de lei da mandata Marielle Franco foram postos em votação. Entre eles, Espaço Coruja, Campanha Permanente contra Assédio no Transporte Público, Dia Teresa de Benguela, Dossiê da Mulher Carioca, Tribuna Marielle Franco e efetivação de medidas socioeducativas. A primeira hipótese do crime surge e o jornal O Globo traz detalhes do depoimento de uma testemunha, então oculta, que envolveu o vereador Marcelo Siciliano, PHS, e o ex-PM e miliciano Orlando Curicica. Essa testemunha é o policial militar Rodrigo Jorge Ferreira, o Ferreirinha, que acabou preso um ano depois, em maio de 2019, por suspeita de envolvimento com a milícia. O envolvimento do vereador Marcelo Siciliano e Anderson foi posteriormente descartado pelas investigações. Em 15 de outubro de 2018, aconteceu a primeira importante reviravolta no caso Marielle e Anderson. Um denunciante anônimo apresentou informações sobre 2 suspeitos de terem planejado e executado Marielle. Caso Marielle lança luz sobre o submundo do crime carioca. Em novembro de 2018, a Polícia Federal e o Ministério Público do Rio de Janeiro passaram a apurar uma possível obstrução no caso de Marielle e a trocar informações sobre o escritório do crime, um grupo de matadores ex-policiais que colecionavam assassinatos no Rio de Janeiro há mais de uma década. A prisão do executor de Marielle e Anderson ocorre após um ano do caso. Ainda assim, não se sabe quem mandou matar. Em 12 de março de 2019, às vésperas de se completar um ano do assassinato, ocorre a prisão de Rony Lessa e Elcio Vieira de Queiroz. Força Tarefa afirma que o policial reformado Rony Lessa foi o executor de Marielle e Anderson e atirou contra a vereadora enquanto o ex-militar Elcio Vieira de Queiroz dirigia o carro que perseguiu Marielle. Delegado é afastado do caso apenas um dia depois da prisão dos executores de Marielle e Anderson. O titular da Delegacia de Homicídios, DH, da capital, Giniton Lages, foi afastado do caso logo após a prisão dos executores de Marielle e Anderson. Seu substituto é Daniel Rosa. No momento, foi informado que o então delegado seria afastado para fazer um intercâmbio na Itália e que seu papel na investigação tinha sido cumprido. Um ano sem respostas. No marco de um ano desde a execução de Marielle e Anderson, o Instituto Marielle Franco, em uma de suas primeiras ações, em parceria com organizações de mulheres negras e com o Partido Socialismo e Liberdade, PSOL, promove o Festival Justiça por Marielle e Anderson,
que contou com uma aula magna sobre raça, uma missa e diversas apresentações de artistas da cidade cobrando por justiça. Novamente, acusações de possíveis interferências na investigação. Raquel Dodge, Procuradora-Geral da República, apresentou denúncia ao Superior Tribunal de Justiça, STJ, contra 5 pessoas por interferência nas investigações do assassinato de Marielle e Anderson. No mesmo mês, Raquel Dodge informou que solicitou a federalização da investigação dos mandantes do crime. Um jardim em Paris, chamado Marielle Franco. Jardim em Paris é inaugurado com o nome de Marielle Franco e família de Marielle comparece à cerimônia. Operação Submersos. Onde está a arma do crime? A polícia afirma que parentes de Rony participaram do descarte da arma do atentado em alto mar, entre elas, a mulher e o cunhado do PM reformado. Em depoimento à Delegacia de Homicídios, DH, da capital, um pescador contou que um comparsa de Rony Lessa contratou seu barco e, junto com outras pessoas, jogou 6 armas no mar perto das Ilhas Tijucas, no Rio de Janeiro, exatamente 1 ano após a execução. Quem estava na Casa 58? Ida de executor de Marielle ao condomínio onde mora o presidente da República, Jair Bolsonaro, e depoimento de porteiro levantam suspeitas. Em outubro de 2019, uma reportagem do Jornal Nacional revelou um depoimento de um porteiro do condomínio Vivendas da Barra, onde morava Rony Lessa, executor de Marielle e Anderson, e também o atual presidente da República, Jair Bolsonaro. No depoimento, o porteiro disse que alguém da Casa 58, casa de Bolsonaro, havia liberado a entrada de Élcio Queiroz, motorista do carro que perseguiu Marielle. Bolsonaro era deputado federal à época e havia marcado presença na Câmara dos Deputados, em Brasília, no dia. Mais tarde, uma perícia no áudio atestou que, na gravação do condomínio, a voz do porteiro que liberou a entrada era diferente da voz do porteiro da reportagem e que a entrada de Élcio havia sido autorizada por Rony e não pela Casa 58. Delegado do caso diz que escritório do crime não foi responsável pela execução de Marielle. Segundo Daniel Rosa, delegado responsável pelo caso, o escritório do crime foi investigado, mas não foi responsável pela morte da vereadora. O Rony Lessa, apesar de ter uma certa aproximação desses criminosos do escritório do crime, nós não temos esse dado de que ele teria integrado o escritório do crime. Polícia trabalha com tese de complô entre mandantes e intermediários na morte de Marielle. Polícia trabalha com uma nova hipótese de motivação. De acordo com fontes ouvidas pelo Veja, o crime poderia se tratar de uma vingança contra o PSOL, partido de Marielle e de seu amigo pessoal, o deputado federal Marcelo Freixo, que presidiu a CPI das milícias em 2008 na Assembleia Legislativa do Rio, indiciou 226 pessoas, entre deputados, vereadores, PMs e o ex-chefe da Polícia Civil Fluminense, Álvaro Lins. Marielle era assessora de Freixo na época, mas não atuou diretamente nesta comissão. Promotores que compõem força-tarefa são exonerados. Os 29 promotores do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado, GAECO, do Ministério Público do Rio de Janeiro, MPRJ, pediram exoneração do cargo. O grupo de trabalho trata de investigações como a do assassinato de Marielle e Anderson. Segundo nota assinada pelos servidores, a saída coletiva se deu em decorrência da recondução do Dr. Luciano Matos para o cargo de Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, pelo governador Cláudio Castro. Dino abre inquérito da PF para investigar assassinatos de vereadora e motorista. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, determinou a instauração de um inquérito na Polícia Federal com o objetivo de ampliar a colaboração federal nas investigações sobre o caso. Ficou designado o delegado Guilhermo de Paula Machado Catrambi para atuar no inquérito da Polícia Federal. A proposta anunciada teria a finalidade de fortalecer a força-tarefa da Promotoria Fluminense. Revelação dos mandantes, 2024.
Com a entrada da Polícia Federal no caso e a delação premiada dos executores, descobriu-se que o atentado foi encomendado por interesses políticos e fundiários na zona oeste do Rio. Em março de 2024, foram presos como mandantes intelectuais Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Chiquinho Brazão, deputado federal, Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil do Rio, acusado de planejar o crime e obstruir as investigações desde o início. Desfecho no STF, 2026. Em fevereiro de 2026, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal condenou os irmãos Domingos e Chiquinho Brazão a mais de 76 anos de prisão pelos assassinatos. O legado de Marielle Franco simboliza a luta pelos direitos humanos, o feminismo negro e a representatividade. Socióloga e cria da favela da Maré. Ela focou seu mandato em combater desigualdades estruturais, denunciar a violência policial e dar visibilidade às populações periféricas, inspirando gerações.